Meus amigos, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Vamos que vamos para mais um vídeo. Vamos para mais um vídeo aí do radar de mercado, né? E bora que bora, né? Bora fazer umas análises aí no mercado internacional e no nacional também, né, pessoal? Olha só, olhando aqui no internacional, que a gente estava de olho nesse Nasdaq, por exemplo, era a captura da liquidez, ele fazia uma estrutura, né, de distribuição, ele até fez, tá vendo? Até fez a estrutura aqui. Aqui ficou mais ou menos, né? Mas é uma estruturinha ali, ó. Olha lá, é uma estruturinha de distribuição, né? Porém, o preço se distanciou bastante, né, dessa captura. A gente até tentou pegar uma venda aqui no COP, né? A gente pegou uma venda aqui assim, ó. O mercado andou ali, andou uns 2 para 1 mais ou menos e voltou no 0 a 0. Então ficou no 0 a 0, né? No Nasdaq, né? Depois ele até chegou a fazer uma nova estrutura, mas eu só faço uma operação, entende? Eu prefiro mais fazer uma operação só. Então até gerou ali uma outra opção, né? Mas daí eu já não tava mais de olho, né, no Nasdaq. Já não tava de olho. Mas é uma opção também, né? É uma opção. Se eu tivesse focado 100% no Nasdaq, talvez eu até pegaria ela. Olha só, pagou muito bem, né? Apesar que voltou bastante no 0 a 0, né? Então a gente tem esse ponto também que é um ponto negativo, mas pagou muito bem. A máxima do dia aí, né? Então ele até pagou essa venda aí, que a gente estava mais de olho, né? Agora, vamos ver aqui o que ele pode nos continuar pagando, né? Ele pode continuar pagando pra gente. Vindo aqui no uma hora, esse topo aqui ficou interessante, né? Ficou um topinho interessante. Só que a gente tem esse fundo aqui que é um fundo bacana e esse fundo aqui mais de trás. Então, sabendo disso, meus amigos, o que a gente pode ficar de olho, tá? O que a gente pode ficar de olho aí? Primeira coisa é a captura de liquidez desse topo, né? Ele fazendo um choque aqui, fica interessante pra gente seguir vendido, tá? É muito bom. Outra coisa, se ele ignorar esse topo, né, não vir capturar, ou acaso ele até capturar, mas não dá nenhuma oportunidade, ele vem aqui embaixo e captura a liquidez do fundo, né? Faz o choque ali e a gente sobe comprado com ele, tá? Que é bem interessante, tá? Bem bacana aí. O que mais que a gente pode ficar de olho, né? Por enquanto, galera, que eu vejo é mais isso no Nasdaq, tá? Mais essas regiões, né? Esses fundos aqui, que ele pode vir capturar, fazer o sweep de liquidez, fazer um short e seguir o comprado ou capturando a liquidez do topo aqui. Se ele quiser fazer um mais embaixo aqui também não fica tão ruim, né? Vamos supor ele vem aqui mais embaixo, tá vendo? Deixa um topo aqui, reage um pouco a liquidez aqui dessa região, tá vendo? Só que ele deixa um topo, não anda muito bem. Às vezes até dá uma oportunidade para ele seguir comprado, paga um 3 para 1, ou às vezes fica no 0 a 0, né? Ou às vezes stop também. E daí ele vai lá e faz um choque ali, entendeu? Captura a liquidez do topo e faz um choque. Seria uma outra possibilidade, caso ele não capture aqui em cima e não reage muito a esses fundos aqui de liquidez, né? Dá essa reagida, mas é uma reagida fraca, né? Aí ele pode gerar essa oportunidade aqui de venda, tá? Aqui mais em cima. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode ficar de olho aqui no Gold, né, pessoal, agora, tá? No Gold a gente estava de olho em algumas configurações, tanto de venda que ele capturando liquidez de um topo, ou de compra, né, dele capturando liquidez desse fundo. No caso ele não quis fazer nenhum dos dois, né? Ele só lateralizou ali e explodiu para alta. Ok. Deixa até outra aqui. Mas já tá longe já. O que a gente pode observar aqui nesse Gold, né, pessoal? Nossa, tá longe os fundos de liquidez, tá muito longe. E o topo de liquidez tá aqui próximo, né? O Gold está numa máxima histórica, né, pessoal? Aqui a gente até tem esse fundinho aqui. Aqui no 15 a gente já tem os outros fundos mais interessantes, né, de liquidez. Então é aquilo, se ele vir capturar aqui a liquidez desses fundos,
Principalmente se ele vem aqui no de baixo, tá vendo? Aqui também tem outro fundo, aqui tem outro fundo. Tudo fundo de liquidez. Se ele vir capturar, ele pode dar uma oportunidade de compra, tá? Então ele vem aqui assim, ó, faz o choque. E a gente segue comprado, tá? Pode ser tanto aqui quanto mais embaixo também, entendeu? Capturando liquidez aqui do fundo, tá vendo? Porque a gente tá numa máxima histórica, né? Então compras ficam muito boas. Ele pode querer fazer aqui também, entendeu? Aqui reagir um pouco a essa liquidez, dar uma subida, vai deixar um topo aqui pra gente, entendeu? Aí ele vai lá, captura e a gente segue comprado. Beleza? De venda, galera, já ficou um pouco ruim, né? No caso, ele teria que dar uma queda aqui, não reage muito bem a liquidez, volta a cair, tá? Até reage um pouco, né? Faz que nem o Nasdaq. Vai marcar o topo ali pra gente. Então ele vindo, capturando a liquidez do topo, fica legal. Entendeu? Fica bom pra gente seguir vendido. Então, ó, fica interessante, tá? Esse topo de liquidez aqui. Beleza? E só também, tá, pessoal? Só também que eu tô de olho no Gold. Porque tá na máxima histórica, né? Máxima histórica é a tendência de continuar subindo e é isso. A tendência é essa e é isso aí mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Bom, já o euro. O que a gente tava de olho aqui pro euro, tá, pessoal? A gente tava de olho aqui numa estrutura, né? Ele capturando a liquidez e tudo mais. Ele até capturou a liquidez dos fundos, né? Logo depois, pouco depois, ó, fez o choque ali, tá vendo? No domingão, desse fundo aqui, ó. Ó, fez o choque e seguiu comprado, ó. Deu uma baita compra aqui. O problema é que foi de noite, num domingo à noite, né? Domingo, 9 horas da noite. Mas ele deu a opção. Deixa eu ver aqui se a gente tinha marcado uma mais embaixo, para ficar mais nítido para vocês verem. A gente não marcou mais embaixo, né? A gente marcou mais aqui nessas regiões. Mas aqui também é uma opção, porque é um fundo de liquidez. Beleza? Ó, só não tá muito nítido no 15 minutos, né? Bom, vou desconsiderar. Vou desconsiderar pra galera não falar assim, ah, que não sei o que, não sei o que. Beleza? Eu continuo pensando nesse mesmo desenho, tá? Beleza? Aqui nesses fundos. Então, se a gente colocar numa hora ali, a gente vai ver alguns fundos bem interessantes de liquidez. Inclusive, ele está renovando uma máxima aqui semanal. Então, olha só, a gente tem esses fundos aqui, pessoal, tá vendo? Esses fundos aqui são fundos de liquidez muito bons. Então, continua com aquele mesmo desenho, só que agora já temos o fundo formado, né? No caso, ele captura a liquidez aqui, faz o choque e a gente segue comprado. Como a gente tem vários fundos, ele pode fazer em qualquer um desses fundos, tá? Ele pode fazer aqui, não pagar muito bem, voltar a capturar aqui para daí pagar, entendeu? Ou ele pode fazer assim, ó. E lá embaixo, daí fazer o choque, entende? Mas o que ele reagir aqui, qualquer um desses fundos que ele reagir, já é fundos bacanas de liquidez, entendeu? Então já fica interessante, tá? Agora a gente tem alguns topos aqui em cima também, ó. A gente tem um topo aqui, a gente tem um topo aqui mais em cima, também um topo de liquidez, né? Então assim, ele pode querer ir lá capturar para dar a venda pra gente. Ele já tá em cima de uma máxima semanal, né? Então ele já tá renovando a máxima semanal. Se ele quiser vir caindo a partir daqui, não é tão ruim, tá? Pode querer fazer isso. Vem subindo aqui, entendeu? Daí ele faz o choque aqui, tá vendo? E, né? Captura a liquidez do topo e tudo mais. A gente tem um choque ali e segue vendido. Agora ele pode vir capturar a liquidez aqui em cima, né? Capturar aqui nesse topo, tá vendo? Que também não fica tão ruim. Ou aqui no de cima também. Segunda opção.
opção 2 aqui, tá vendo? Então tem tanto a opção 1 quanto a 2 aqui em cima. Beleza? Deixa marcado assim pra galera não vir falar depois, né? Então, é isso que a gente tem, beleza? No euro, por enquanto. Vamos ver o Bit. Bom, Bitcoin. Provavelmente não buscou nada aqui que a gente tinha marcado, né? Ó, olhando aqui o Bitcoin. A gente tinha ele fazendo essa estrutura de distribuição aqui. Ele até capturou a liquidez, né? Esses topos aí, ó. Ele até capturou a liquidez desses topinhos aqui. Ficou bem bacana, né? É aquilo. Entra esse cenário aqui desse desenho, né? Mas não fica bem mais ou menos. Porque a gente queria que ele fizesse aqui em cima, fizesse o choque, beleza. Ele até fez, só que ele fez a partir daqui mesmo, né? Ele veio aqui, ó, fazendo a lateralização, né? Tá vendo? Subiu, voltou e ficou aqui lateral, ó. Pra daí capturar a liquidez e agora tá reagindo a essa captura de liquidez, entendeu? Então ficou ali, né? Mais ou menos. Ficou exatamente como a gente queria, mas foi uma opção bacana, né? Inclusive eu até mencionei na live, né? A gente até pegou essa venda no Bitcoin lá fora, inclusive. Então ficou bem legal. Tá? Ficou bem bacana aí. E pode chegar a pagar 2 para 1. Né? Então, o que a gente tem no Bit aqui, tá? A gente tem um topo de liquidez ali em cima. Que eu fico de olho na captura de liquidez aqui do topo aqui de cima, tá? Beleza? Olha só, a gente tem topos nivelados aqui. Então ele capturando a liquidez aqui fica bom. No caso, fazer um choque ali. Ou ele faz o seguinte. Agora que já capturou, agora a gente já pode desconsiderar essas regiões aqui. A gente tem esse fundo, tá vendo? Que pode ir lá capturar a liquidez, ó. Fazer a captura, beleza. Daí a gente segue comprado. É uma opção também bem bacana, tá? Ou vindo no fundo ali mais embaixo. Pode querer também. Se ele vir, beleza. Show de bola. Captura a liquidez aqui e segue comprado. E se ele não vir capturar a liquidez? E agora? Se ele não vir capturar a liquidez, ele vai fazer a liquidez dele, né? Só que tá muito próximo as coisas, né? Acho muito difícil ele não fizer. Mas se ele vir daqui e não respeitar muito bem esse fundo, esse topo, quer dizer, sobe de novo, ele vai deixar um fundo de liquidez. Aí ele só vem buscar liquidez. Entendeu? A gente sobe comprado. Mesma coisa se ele fizer para venda, tá? Eu sempre gosto de mapear essa opção. Por quê? Porque às vezes o mercado não faz lá em cima a captura de liquidez, ou às vezes ele até reage, mas não cai muito bem, depois sobe de novo, entendeu? Ou embaixo também, né? Não reage muito bem, volta. Então a gente tem sempre uma carta na manga ali para ficar de olho também. Então, se ele não reage muito bem aqui a liquidez do fundo, pode ser qualquer fundo, tá? Pode ser esse, entendeu? São tudo fundos de liquidez bem bacanas, tá? Então, caso ele não reage ali, ele pode dar a oportunidade, beleza? Não reage muito bem, volta a subir, depois corrige mais um pouco, captura a liquidez e daí a gente tem a venda ali. Vamos então para o mini dólar, né? A gente ficar de olho no mini dólar. Olha só, o dólar deu a venda que a gente tava falando na live, né? A gente vendemos ali no topo do dia hoje. De novo, né? A gente vendeu no topo do dia nesses dias para trás, aí, né? A gente tinha comentado sobre a venda ali também, que eu fui almoçar na hora, então não consegui pegar. Foi nesse horário aqui, ó. Então, hoje foi o dia da venda master no dólar, né? Foi uma baita venda. E agora o que a gente tem, né? A gente tem esse topo aqui de liquidez, né? Que ele formou um fundinho aqui também. Vamos ver, dependendo de como ele fechar aqui embaixo também vira um fundo, aqui vira um fundo também. Dependendo de como ele vai fechar aí, né? Só que não é um fundo muito bom não, tá? Esse fundo aqui depende muito de como ele vai fechar aqui agora e vai abrir amanhã, né? Então assim, se ele vir caindo
como ele tá, deixa um topo, um fundo. Captura a liquidez do topo, a gente tem uma venda, entendeu? A gente tem uma venda, de fato, né? Capturando a liquidez do topo, seguindo a tendência de baixa, né? A gente vai ter venda. Se ele vir aqui em cima capturar a liquidez, também é bacana. Tá? Também interessante. E caso ele capture a liquidez desses fundos aqui de baixo, ele pode dar oportunidade de compra, né? Então fica interessante. Ou até aqui mais embaixo, ó. Vem aqui, captura a liquidez, faz o choque pra gente e a gente sai comprado. Entendeu? Agora, se ele fizer assim, ó, também é uma opção. Ele vem aqui, quebra esse topo, esse fundo vai ficar muito bem feito, né? Então daí ele fica válido. Mas ele pode querer fazer aqui, ó. Vamos supor, ele reage a liquidez aqui, não cai muito bem, sobe de novo, vai deixar o fundo ali pra gente. Aí só ele capturar a liquidez, a gente tem ali a compra embaixo do fundo, né? E é isso aí, galera. A gente tá de olho no dólar, tá? Vamos dar uma olhada então no mini índice. Agora. Bom, eu tava de olho em algumas coisas no mini índice, né? No caso, a gente queria vender ele aqui mais cedo, porém o índice foi lá e me tirou. Né? A gente estava vendido aqui, ele foi lá, subiu para me tirar, para depois cair. Então ficou meio complicado esse índice aí. Mas ele fez de fato o ABC corretivo, né, que a gente estava de olho. Vou desmarcar aqui essas regiões aqui, porque já não compensa mais. Vamos vir para 1 hora, né? Aqui no 1 hora a gente tem esse fundo aqui de baixo. Tá bem claro. Esse fundo aqui de cima também a gente tem. A gente tem lá em cima o topo. A gente tem aqui embaixo esse fundo de liquidez. E por enquanto é só, né? Então assim, galera, se ele vir capturar a liquidez aqui em cima, né? Ele dá uma quedinha, por exemplo, captura a liquidez aqui fazendo um choque, a gente tem uma venda. Uma oportunidade para seguir vendido com ele, tá? Beleza? Ou ele sobe lá em cima, captura a liquidez daquele topo. É uma opção também. Mas eu acho meio difícil, né? É capaz dele respeitar aqui essa região como uma POC. Porque aqui a gente vai ter uma POC, né? Bem aqui assim mais ou menos, ó. Se a gente passar aqui o volume profile, a gente tem uma POC ali. Olha lá. Uma região de POC. Então assim, ele pode sentir nessa região. Ele pode querer vir aqui assim, ó. Fazer um choque aqui mais embaixo, tá vendo? Levando em conta que no 15 lá a gente tem uma espécie de bloco de ordens ali, né? Olha lá, o bloco de ordens tá bem aqui, ó. Então pode dar uma oportunidade de venda, né? Entende? E fica interessante. Agora, ele pode querer subir. Pode querer subir. Vamos supor, ele não reage muito bem a essa liquidez. Sobe de novo. Vai marcar o fundo pra gente. Daí a gente tem a captura da liquidez do fundo, né? Daí a gente segue comprado. Beleza? Ou se ele fizer o oposto, né? Seria ele caindo aqui. Captura a liquidez, dá uma corrigida, né? Mas não quer muito subir, meio sem interesse, né? Quando ele vem capturar a liquidez, a gente tem uma estrutura ali para se apoiar e seguir vendido também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Tamo junto. Deixa o like e até a próxima, beleza? Valeu, galera. Tamo junto, hein?